Na sua opinião, qual é a habilidade mais importante que a gente precisa desenvolver em tempos de inteligência artificial? A gente tem falado muito sobre isso, né? Tem aqueles discursos que aparecem recorrentemente quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial, que tudo vai mudar, o que nos levou até aqui não nos levará adiante, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto. Bom, eu não sei quem está na zona de conforto hoje, mas eu não conheço ninguém. Inclusive, se eu achar um dia minha zona de conforto, eu vou ficar lá um tempo. Mas tudo bem, parte disso é muito verdade, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 40% das tasks, ou seja, tarefas, né? Não é o emprego em si, mas tarefas, vão ser automatizadas por IA até 2027, ou seja, amanhã. A Harvard Business Review diz também que 14% dos empregos vão desaparecer e mais de 30% deles vão mudar radicalmente. Eu entendo que sugere muita ansiedade e fica esse clima de incerteza. E fica uma pergunta, né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu aprendo? Em que habilidades eu foco num período de incerteza? De muita coisa a gente não sabe, mas algumas a gente já sabe sim. No South by South desse ano, né, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, alguns dizem que é o maior evento do mundo, o John Maeda, que é VP de AI Design da Microsoft, falou algo interessante. Ele disse que os seres humanos são muito bons em pensamento crítico. Eu digo que parte deles são, né? Todos é um exagero. Mas enfim, né? Seres humanos têm a capacidade de pensamento crítico e, segundo o John Maeda, talvez essa seja a única habilidade que a gente deva desenvolver. Eu concordo com ele, que eu acho o pensamento crítico uma das habilidades mais importantes para a gente desenvolver nessa época. Por quê? Vamos começar pelo que é pensamento crítico. Eu perguntei para o GPT o que ele achava que era pensamento crítico e ele me respondeu que é a nossa capacidade de analisar, julgar informações de forma lógica e racional, questionar suposições, identificar vieses, reconhecer argumentos coerentemente estruturados e considerar evidências. Ele deu uma série de qualidades aqui que um pensamento crítico pode ter: análise, interpretação, avaliação, inferência, explicação, autorregulação. Ele termina dizendo que o pensamento crítico é essencial, tanto para o aprendizado independente quanto para a tomada de decisões responsáveis. Ok, a definição razoável, mas eu prefiro outra abordagem. Eu acho que Sócrates pode nos ajudar mais. Só sei que nada sei. Essa frase famosíssima atribuída a ele. Eu digo atribuída porque nunca deixou nada escrito, a gente acredita que foi ele que falou. Mas acho que essa frase ela é muito interessante quando a gente fala de pensamento crítico. Porque eu acho que o pensamento crítico aparece a partir do reconhecimento da nossa ignorância, do reconhecimento que a gente não sabe tudo e nem perto de tudo. Aliás, o pessoal que faz mestrado, doutorado, ou que estuda profundamente qualquer assunto sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não dá para ter certeza. Esse reconhecimento da nossa própria ignorância e da nossa própria dúvida é que nos leva a procurar, a buscar um conhecimento verdadeiro e o pensamento crítico. Eu acho que a grande ferramenta do pensamento crítico é a dúvida. E é não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer informação sem analisar ela antes. Procurar saber mais sobre um assunto antes de chegar numa conclusão precipitada, como a gente tem feito e muito nas redes sociais. Estar disposto a mudar de ideia. Talvez essa seja o maior ponto hoje, né? Ou seja, pensamento crítico é sobre aprender, mas também sobre desaprender. Não tem nada de infeliz em ver, nossa, eu não tinha total noção daquilo, não sabia desse lado, desse ponto de vista. Isso requer muita nobreza intelectual. Tem até uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que eu acho que fala muito sobre isso, em que ele diz o seguinte, que a gente não poderia botar a mão no fogo pelas nossas opiniões, porque a gente não tem absoluta certeza delas, mas que talvez a gente possa nos deixar queimar para mudar elas. Isso bate muito com o que o Kevin Kelly, uma das maiores referências em tecnologia, foi editor da Wired por muito tempo, né, diz que máquinas são para respostas, seres humanos são para perguntas. Ou seja, na era da IA é mais importante saber perguntar do que saber as respostas. Até porque as respostas vão ser cada vez mais múltiplas e menos binárias. Além disso, esse pensamento crítico se torna ainda mais importante quando a gente percebe que a gente está automatizando tomadas de decisão para IA. A gente vai ter que ser capaz de pensar e refletir sobre essas tomadas de decisão, se elas estão sendo éticas, se elas estão sendo corretas. Para isso a gente precisa, como diria Gal, estar atento e forte. Checar as informações, pensar sobre essas tomadas de decisão, que a IA tem cada vez mais tomado, em detrimento de humanos.
Por exemplo, um caso dos Estados Unidos, usaram uma IA para decidir quais professores seriam demitidos de uma escola ou não. E aí algo aconteceu, né? Eles perceberam que os melhores professores, os mais queridos pelos alunos, professores premiados, estavam sendo demitidos. Por quê? Porque um dos critérios da IA era os professores que bombavam mais alunos, que davam notas menores, eram considerados piores professores. Baseado em quê? Não sei. Porque eram os professores que, na verdade, mais se importavam com os alunos, com o aprendizado. E graças à análise crítica, né, à percepção humana de que isso não estava certo, essas medidas foram revertidas. Mas e se não fossem? Como isso ficaria? Como eu posso exercitar meu pensamento crítico? Se interesse, leia, se aprofunde em assuntos diferentes que você não conhece nada, leia coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Às vezes eu leio coisas sobre genética. O que vai servir genética para mim? Não faço a mínima ideia, mas eu acho interessante. A complexidade de pensamento, ela não é funcional e ferramental. Ela trabalha por interesse e curiosidade. Converse com pessoas que são diferentes de você e pensam diferente de você. Vá a exposições de arte, mesmo sem entender nada. Não tem problema algum. Só para despertar sua curiosidade, sua capacidade de pensamento. Dica da Lau, livro muito especial para mim, um dos primeiros de filosofia, que eu li no colegial, graças à professora Valéria, né, de filosofia. Se chama As Perguntas da Vida, do Fernando Savater. Um ótimo filósofo que escreve de maneira muito acessível e muito gostosa de ler. Também tem um outro livro muito bom dele que se chama Ética para Meu Filho. Deixo essas dicas aí com você e agradeço muito você me acompanhar aqui. Obrigada e até logo!